Na aula de hoje do professor Marcelo de Abreu César, o tema será Práticas de Alfabetização em Contexto de Letramento Escrita. Entre os tópicos abordados estão a produção de textos, a prática pedagógica de produção de textos, situações de aprendizagem. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Alfabetização e Letramento. Hoje discutiremos as práticas de alfabetização em contexto de letramento na escola, com grande destaque para o ensino de escrita. Estarei apresentando a vocês alguns slides falando um pouco sobre os objetivos da nossa aula e uma breve retomada da aula anterior. Os objetivos da nossa aula de hoje são apresentar as principais práticas de alfabetização em contexto de letramento. A gente já tinha feito isso na aula anterior, discutimos leitura e agora também vamos discutir as práticas de quê? De escrita em contexto de letramento. E finalizando, os nossos objetivos vão contribuir para a prática pedagógica de todo professor alfabetizador, fazendo de seus alunos usuários competentes da escrita. Estes são alguns objetivos da nossa aula de hoje. Vamos discutir um pouco a questão do ensino de escrita na escola. Como o professor, por exemplo, pode estar encaminhando algumas atividades de escrita que são favorecedoras da aprendizagem. Retomando um pouco a nossa aula anterior, discutimos o ensino de leitura. Vejam, dissemos também que o ensino de leitura ainda continua sendo um grande desafio no Brasil. Algumas implicações deste ensino de leitura, por exemplo, quem é o professor que está ensinando leitura, os objetivos do ensinar e o papel da escola, pessoal. Vejam, as práticas recorrentes no processo de aprendizagem da leitura. Então, discutimos um pouco a questão da leitura e da interpretação, a leitura diária, colaborativa, enfim. E também discutimos na aula passada o conceito de leitura, algumas atividades de leitura, o papel do professor no ensino de leitura através de uma tecnologia. Vejam, pessoal, na aula anterior discutimos muito essa questão da leitura, que o ensino de leitura ainda continua sendo um grande desafio. Os nossos alunos ainda estão atingindo patamares muito baixos de desempenho de leitura. Discutimos também como o professor pode estar encaminhando algumas atividades de leitura e como essas atividades sofrem impacto na sala de aula. Discutimos também uma questão muito interessante. É possível também estar ensinando leitura através de uma ferramenta tecnológica, como, por exemplo, o software educativo. E na escrita? Bom, na escrita temos a produção de textos. Vejam, o texto oral e escrito consiste num processo de interlocução. Vejam, pessoal, o que seria este processo de interlocução? É a enunciação que se realiza por meio de um código e que contém unidade temática, estrutura, veja, coerência, coesão, por exemplo. O código da escrita apresenta elementos e aspectos próprios, além das letras, pessoal. Vejam, lançamos mão ao escrever de recursos como pontuação, acentuação e parágrafo. Mas há ainda para articularmos o sentido do texto, por exemplo. Outros recursos da língua. Quais são esses outros recursos, por exemplo? Que o texto deve
e incorporar, tais como elementos de coesão, concordância, regência, entre outros. Produzir textos não é tão fácil assim. Quando a gente pede para um aluno produzir o seu próprio texto, ele tem que entrar em contato com todos esses elementos. Elementos, por exemplo, como pontuação, elementos, por exemplo, como questão gramatical, aspectos, por exemplo, da língua, estrutural da língua, e que não é tão fácil assim. E aquela escrita que ele está produzindo, para ele, é uma escrita muito importante. Por isso que nós, professores, quando vamos analisar tais escritas, temos que estar assim com um olhar bem apurado, o que é relevante na produção de escrita do meu aluno. Como poder fazer este aluno avançar cada vez mais, neste processo de escrita, neste processo de construção da escrita. Então, vejam, é uma questão que a gente tem que estar o tempo todo olhando, analisando, verificando, para fazer o nosso aluno avançar cada vez mais nesta questão da produção de texto. E quais os equívocos, por exemplo? Vejam, na maioria das vezes, o texto é tomado como pretexto. Olha só, para estudo generalizado de regras gramaticais, por exemplo, né? E não como uma produção de escrita. Eu já vi muitos professores, por exemplo, dizerem assim: olha, eu trabalho com textos, professor. Será que trabalha mesmo? Porque quando a gente vai discutindo com esse professor, por exemplo, ele vai dizendo assim: olha, na verdade é assim, professor, eu trabalho com o texto, mas eu pego, por exemplo, alguns aspectos relacionados à gramática e dou ênfase naquele ensino. Veja, isso não é trabalhar com textos. Quando se trabalha com texto, mergulha o aluno em todos os aspectos, não é só no aspecto gramatical. Por exemplo, mergulha-se o aluno no aspecto estrutural do texto, nas questões ortográficas, no ensino de pontuação, na questão da coesão textual, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, tem que ser uma prática contínua, complexa, porque lembram, o texto é um fluxo contínuo e que você vai partindo, né, para benefício do leitor. Então, é muito importante que o professor tenha esta consciência e tenha esta responsabilidade na hora que estiver ensinando os textos para as crianças. Um segundo equívoco é a tentativa simples de inversão dos procedimentos do processo de alfabetização. Que inversão é esta? Que vai do texto, pessoal, à letra. Partes maiores, como frases e palavras, para partes menores, sílabas, letras e vice-versa. Tem professores que dizem assim: veja, eu estou ensinando meu aluno a adquirir o código escrito e eu trabalho com textos, professor. Trabalha mesmo? E aí a gente pergunta. E ele diz: sim, trabalho. Olha só, eu pego o texto, uma parte do texto, depois eu vou ensinando um pouco dentro da frase do texto e vou chegando até na sistematização do código. Está errado? Olha, eu não sei se está errado, né? Poderia estar respondendo desta forma. Teria que estar analisando a prática deste professor. Mas, veja, se nós estamos falando que o texto é um fluxo contínuo e que o aluno, ao interagir com este texto, ele, por exemplo, entra com uma série de situações, aspectos gráficos, a gente até falou, artefatos, vários tipos de questões gramaticais, questões de coesão, por exemplo, o contexto do texto. Veja, você está trabalhando com uma série de elementos importantes. Então, eu te pergunto, tem por que ficar pegando o texto, cortando o texto
e depois ir trabalhando com palavras do texto, depois até chegar na sílaba, eu acho que não faz muito sentido isso. Então, isso são alguns equívocos. Uma coisa é você começar a trabalhar com a sistematização do código linguístico porque o seu aluno tem dificuldade. Outra coisa é você pegar um texto que está muito bem escrito, são textos de autores revisados, e cortar esse texto, reduzir e deixar esse texto minimamente curto, sem sentido para a prática de alfabetização. Isto realmente não faz muito sentido. E segundo Klein, a alfabetização fundada no texto não é apenas uma opção de partir do texto. Vejam, para acontecer, de fato, implica a compreensão do que significa verdadeiramente a escrita. Implica a compreensão do que é um texto. A função social, veja pessoal, isso é importante, dos diversos tipos de texto. A análise das relações intertextuais. E, finalmente, implica desenvolver um processo sistematizado dessas relações envolvendo tanto a gramática textual quanto o domínio do código. Ninguém está dizendo para vocês não ensinar gramática. Vejam, a gramática também é um conteúdo muito importante no processo de alfabetização. Nossos alunos têm que aprender que não é nós vai, né? Nós vem. Essa é uma linguagem muito coloquial que acaba os alunos trazendo para a sala de aula, mas cabe ao professor, com o trabalho, com os textos, dizer para o aluno, olha só esta linguagem, veja esta historinha, como o personagem está contando, e mostrar para esse aluno que não é nós vai, nós vem, né? E isso é uma questão assim, de uma questão padrão, de norma culta, de norma padrão, né? Que a gente diz norma culta. Vejam, é uma questão de boa linguagem, de bons discursos. Lembra que a gente discutiu e dissemos assim, que produzir linguagem também é produzir discursos. E nada mais importante do que os textos impressos, pois eles trazem bons discursos, boa linguagem. Então, mostrar isso para o aluno e ensinar boas linguagens, bons discursos, também é a nossa função como professor. Então, é muito importante trabalhar esses diversos tipos de texto. Lógico que em determinados momentos você vai ensinar gramática, sim. Outros, você vai ensinar o aluno, por exemplo, a sistematização desse código linguístico, mas trabalhar toda essa estrutura com todos esses elementos também favorece a aprendizagem do seu aluno. E quais as práticas? Você vai me perguntar, quais as práticas, professor? Vejam, eu tenho produção do texto oral e escrito. Às vezes a gente tem a impressão que produzir texto é só escrito, e não é. Também podemos produzir bons textos orais. Prática de escrita, né? Quais são as atividades, por exemplo, de escritas importantes nesse processo de alfabetização? Prática de análise linguística. Olha, tem algumas atividades que são de análise linguística. E isso é muito importante para quem está adquirindo esse código. Prática de reescrita de texto. Olha, uma outra prática muito importante nesse processo de alfabetização. Como o aluno, por exemplo, pode reescrever o seu próprio texto, né? Prática de sistematização do código linguístico. Faz parte do processo pedagógico o desenvolvimento de atividades escolares que contemplem os recursos didáticos para o incentivo de práticas para o aprendizado da escrita.
Algumas práticas são necessárias e são importantes nesse processo de alfabetização. Vejam, algumas atividades, que nós vamos ver posteriormente, são atividades que o professor não pode deixar de planejar, de implementar e de dirigir dentro da sua sala de aula. São práticas de escrita que favorecem a aquisição do código escrito, até mesmo a sistematização desse próprio código, que letra colocar, que letra não colocar, né? Quais são as combinações de letras que o aluno pode estabelecer, lembrando que ele está sempre construindo conhecimentos. O aluno que está escrevendo, ele está deixando a sua marca, e a sua marca é uma marca importante. Por isso que o professor, ao planejar, implementar, dirigir, intervir nestas atividades, ele está favorecendo a aprendizagem do seu aluno. Ele está fazendo com que o seu aluno avance cada vez mais no processo de construção do conhecimento da escrita, né? Neste processo de construção da escrita, que é um processo que é permanente. Ele vai construir o seu conhecimento, a sua aquisição e depois, no futuro, ele vai estar sempre aperfeiçoando a sua escrita. Concluindo, o que a gente pode estar dizendo? Veja, formar escritores, veja pessoal, isso é importante, formar escritores competentes, capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes, também é uma função da escola. Veja, tornar-se um escritor competente, que planeja o discurso e, consequentemente, o texto, em função do seu objetivo e do leitor a quem se destina, sem desconsiderar as características específicas do gênero. Olhar para o próprio texto, pessoal, olha que interessante, como um objeto e verificar se está confuso, ambíguo, redundante, obscuro, até coloquei entre aspas, que é para destacar mesmo, ou incompleto. Tem que ser um sujeito que é capaz de revisar e reescrever até considerá-los, que são os textos, claro, satisfatórios para o momento. A escola tem que ser uma instituição que faça tudo isso, né? Que faça com que o aluno seja realmente um aluno competente ao produzir seus textos. Que ela elabore estratégias e formas para que o aluno possa sempre crescer, produzindo bons textos. Crescer, que eu digo, ampliando o seu desenvolvimento cognitivo, a sua construção plenamente como cidadão no mundo e na cultura escrita, ok? Agora, eu convido a vocês para o nosso primeiro quiz. Na produção de texto, quando os alunos não dominam minimamente a escrita, recomenda-se qual procedimento didático? Alternativa A. Apenas um aluno deve escrever o texto e os demais devem copiar nos seus cadernos. Alternativa B. O texto deve ser produzido oralmente e transposto para a escrita pelo professor. Alternativa C. Não devem ser produzidos textos escritos até que os alunos aprendam a escrever. Alternativa D. Somente os alunos que já sabem escrever devem fazer os textos nos seus cadernos. Parabéns para você que assinalou a letra B, é isso mesmo. Quando os alunos não dominam minimamente a escrita, o procedimento mais indicado é aquele onde ele produz o texto oralmente e o professor transcreve o texto dele. Parabéns para você.
A dica de leitura de hoje é o livro Alfabetização Escrita. Este livro mostra como resolver os problemas cotidianos enfrentados pelos alfabetizados e encara o ensino sistemático da grafia como parte subordinada de um processo mais amplo de domínio da linguagem escrita. E lembra que, por pontos de vista próprios com relação às facilidades e dificuldades da escrita de seus alunos, o professor pode seguir por diferentes caminhos em seu trabalho de ensino. Neste segundo bloco, vamos discutir algumas questões relacionadas à produção textual, à produção de texto. Quais são as atividades favorecedoras da aprendizagem dos alunos? Quais atividades o professor pode estar planejando, implementando numa sala de aula de alfabetização? Vejam, a produção de texto, nós temos textos orais, por exemplo, textos escritos e atividades para a produção desses textos, tanto oral quanto escrito. A produção do texto oral. Vejam, pessoal, para que serve produzir um texto oral, por exemplo? O aluno que produz um texto oral, ele adquire uma linguagem que a gente chama de linguagem padrão. É aquela linguagem, por exemplo, da norma culta. Ele também estabelece uma comunicação. Vejam, tem aqui uma intenção comunicativa. Para quem ele está produzindo, vamos dizer assim, esse texto oral. Uso dessa modalidade, no caso, texto oral, da oralidade, para situações formais e coloquiais. Em quais situações é importante, por exemplo, ele ter uma linguagem mais formal? E quais, por exemplo, são situações que ele pode estar usando a linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, por exemplo. Uso da oralidade para produzir textos orais, comentários, discussões, apresentações e etc. O papel da escola é fazer com que esse menino que está chegando nela produza bons textos orais. Vejam, nós estamos falando de produção de texto. Quando o menino, por exemplo, ou a criança está lá aprendendo a ler e a escrever, o que a gente faz? A gente faz com que os meninos façam apresentações, seminários, damos debates. Por quê? Porque nós queremos que ele melhore a sua oralidade. Isso é importante. Quero lembrar a vocês que nós não temos a obrigação de ensinar essas crianças a falar esta língua, porque eles já são falantes desta língua. Mas a escola tem a obrigação de ensinar esses meninos a escrever esta língua. E para escrever esta língua, eles têm que ter uma boa oralidade. E esta oralidade é adquirida onde? Nos textos impressos. É naqueles textos que são escritos por bons autores, por autores, por exemplo, da literatura infantil, Monteiro Lobato, por exemplo, e outros tantos autores importantes nessa literatura da área. Quer dizer, é importante que o aluno perceba quais são quais os bons textos, por exemplo, e quais aqueles que favorecem a sua linguagem oral. E cabe à escola, por exemplo, em seu planejamento, olha que isso é importante, pedagógico, selecionar conteúdos e organizar estratégias de trabalho adequadas à produção de textos. Quais são aquelas atividades que são favorecedoras da aprendizagem desse aluno? Quando a gente trabalha com produção de textos, respeitando o ritmo de aprendizagem de seus alunos, podendo ser
individual e ou coletiva. Lembre-se, estamos falando de textos orais, produção de textos orais. É papel da escola fazer com que esses meninos produzam bons textos orais, que eles contem histórias, que eles possam ler e fazer recontos. Isso é importante. Então, numa atividade, por exemplo, em que o professor está planejando uma atividade coletiva, por exemplo, eu estou lendo para a classe, eu também posso pedir para um aluno ou um outro fazer um reconto daquilo que eu li. Olha, agora, conte para a classe o que você entendeu. Ele estará produzindo bons textos orais. Por quê? Porque ele se apoia aonde? Na literatura que está sendo lida. Quer dizer, isso é importante. É importante que esse menino, que essa criança, vai ouvindo bons textos, para que ele possa internalizando essa linguagem e produzir bons discursos. A produção do texto escrito tem como objetivo, por exemplo, promover situações de conteúdos relativos ao assunto do texto. Olha que interessante. A ser produzido. Então, estas produções textuais permite aos alunos, por exemplo, trocar ideias, refletir e elaborar opinião sobre o tema. Quando o professor propõe uma produção de texto, ele não vai chegar e dizer assim: veja, pessoal, agora vocês vão produzir um texto. Não. Geralmente, quando eles querem, por exemplo, quando o professor quer que o aluno produza, por exemplo, um texto, e esse texto é uma carta, ele vai ler várias cartas para os alunos. Ele lê cartas entre amigos, ele lê cartas, por exemplo, comerciais, um exemplo, tá certo? Eles vão lendo cartas para as crianças, por quê? Porque as crianças vão ouvindo este gênero. E a partir destes gêneros lidos, por exemplo, as cartas, as crianças vão poder encontrar a forma na hora de escrever. Isso é importante. Por quê? Porque isso facilita a troca de opiniões. Uma atividade muito legal, por exemplo, é a atividade de escrita em dupla. Veja, você tem duas crianças que podem estar interagindo e uma delas vai, por exemplo, ditar uma carta e a outra vai escrever esta carta. E aí o professor pode estar olhando qual é a criança que tem maior dificuldade e pedir para essa criança escrever. E aquela que tem facilidade, por exemplo, em escrever, pode estar falando, ditando esta carta. Quer dizer, é muito interessante quando você propõe uma atividade desse tipo, desta natureza. Por quê? Porque as crianças vão interagindo, elas trocam opiniões, elas trocam ideias. Olha, não é assim que é para escrever, desse jeito. Por que não pode ser daquele outro? E aí o que acontece? Elas têm que tomar uma decisão. Então é muito importante, porque elas interagem e elas produzem. Esse tipo de atividade de produção de texto, veja, nós estamos falando de produção de texto ou produção textual. De que texto? Do texto escrito. Também promove uma discussão. Veja, uma discussão sobre a organização do texto, o interlocutor, o tipo de texto e de linguagem, se ela é formal ou ela é informal e etc. É desejável também analisar possibilidades de organização deste texto, gente. Estrutural, por exemplo, observando suas partes. Veja, o texto tem introdução, o texto tem um desenvolvimento, ele tem uma conclusão. Esta produção de texto, ela tem que favorecer a aprendizagem do aluno. O aluno tem que olhar para este texto e verificar
se esse texto é bem escrito, se ele tem um bom desenvolvimento, se a linguagem é clara ou ela é, por exemplo, um pouco confusa, se tem elementos nesse texto que favorecem a sua compreensão ou não. Quer dizer, o professor é o profissional do ensino e como profissional do ensino, ele favorece, facilita essa aprendizagem. Como? Criando atividades. Atividades que vão ao encontro das necessidades desses alunos. Então, é muito importante que estas atividades estejam contextualizadas, que o aluno possa vivenciar e ter prazer em realizar essas atividades. E como a gente está falando de escrita, o tempo todo nós estamos falando o que é escrita, a produção de texto. Veja, o que é escrita? Escrita é uma representação de palavras ou ideias por sinais. Então, é uma correspondência gráfica do código. Eu penso alguma coisa e ponho lá no papel. Faço marcas, né? Faço marcas no papel. Veja, só que essas marcas, essa correspondência gráfica do código escrito, vem associada a uma compreensão. Quer dizer, eu preciso também compreender aquilo que eu estou colocando no papel. Senão eu vou colocar um monte de coisas e que não faz sentido. Veja, escrever também é produzir linguagem escrita. E esta linguagem, ela tem um autor que escreve, que emite uma mensagem. E também tem alguém que vai apreciar esta escrita, que é aquele receptor. Veja, escrever é produzir linguagem escrita. Quando eu estou escrevendo, eu estou o tempo todo pensando em como deixar, por exemplo, marcas. Quais são essas marcas? Essas marcas, elas também têm que ser compreensíveis. Porque eu sou autor, porque eu estou escrevendo, mas eu estou escrevendo para alguém. Tem um leitor, tem alguém que vai ler a minha escrita. Esta escrita é uma escrita que vem carregada de sentimentos, de coisas, do qual eu pensei e estou colocando no papel. Por isso é que a gente diz que quando uma criança está escrevendo, deixa a criança escrever. Porque aquela escrita, para você, por exemplo, pode ser uma escrita não muito legal, mas para a criança ela é uma escrita importante. Ela é uma escrita que representa alguma coisa importante. Quer dizer, se ela é convencional ou não, isso cabe ao professor elaborar atividades que favoreçam a aprendizagem dessa criança. Ou seja, que faça ela adquirir uma escrita, por exemplo, alfabética. Se ela estiver escrevendo numa escrita silábica, por exemplo. Mas é importante que você, professor, saiba que aquela marca deixada no papel para aquela criança é uma marca importante. É uma marca que vem carregada com uma série de coisas. Por exemplo, os sentimentos dessa criança, o que ela pensou ao escrever, o contexto, por exemplo, que aquela criança vive. Quer dizer, é muito importante que a gente tome isso como um registro, vamos dizer assim, um registro importante na prática pedagógica. E aí, veja, para escrever, este autor que é leitor, também, ele é um leitor, porque ele está lendo o tempo todo. Ele lê o quê? Por exemplo, a realidade no qual ele está escrevendo, ele lê, por exemplo, determinadas situações do cotidiano e ele põe isso no papel. Veja, para escrever, este escritor, deve, por exemplo, apresentar habilidade na produção das palavras e de elementos de coesão de um texto. Então, ele tem que saber trabalhar com artigos, preposições, advérbios e etc. Eliminação de repetições, valer-se de sinônimos e etc. São muitos aspectos importantes
quando se produz um texto? Quer dizer, eu tenho que ter habilidade com essas palavras. E eu tenho que ter habilidade com outros elementos, que são elementos que vêm acompanhando esse texto. Por exemplo, eu tenho que saber eliminar, por exemplo, as repetições. Aquele ele, ela, né? As crianças usam muitas repetições, por exemplo. E isso cabe o professor estar apontando, intervindo, mostrando para essa criança que há formas de substituir. Há outras coisas para pôr no lugar. E isso é importante. Ter conhecimentos prévios ao texto a ser escrito. Quem escreve sempre tem alguma coisa. Então, veja, esses conhecimentos prévios vêm junto com o escritor. Quando se escreve, eu estou adequando o texto escrito a uma forma padrão, a alguma coisa que foi estabelecida por esta sociedade. Eu estou utilizando, nos textos, por exemplo, escrito, uma competência que é, gente, uma competência linguística adquirida no aprendizado da língua oral. Olha a importância de produzir textos orais na escola. E quando eu escrevo, eu organizo as minhas ideias e também faço, por exemplo, argumentações. Eu argumento, veja, eu estabeleço argumentações que são coerentes e consistentes. São muitos os elementos do qual eu estou interagindo. Veja, eu tenho que estar pensando, organizando as minhas ideias quando eu estou escrevendo. Eu faço argumentações, eu coloco as palavras, aí não está legal, eu tiro, eu apago. Está muito repetido, eu substituo. Quer dizer, eu tenho uma série de fatores que eu vou interagindo ao produzir esta escrita. Então, veja, escrever não é uma coisa tão fácil. Quantas vezes a gente começa a escrever, rasga e joga fora? E olha que somos escritores proficientes, somos escritores que escrevemos, né? Já temos aí na nossa caminhada escolar habilidade com as palavras. Veja, gente, a gente tem dificuldade em escrever, e escrever não é fácil. Imagina aquela criança que está adquirindo essa escrita. Quantas dificuldades ela possui. Então, ajudar esta criança a se tornar proficiente nesta escrita é também o papel do professor, o papel da escola. E quais as implicações educacionais? Agora, para o ensino, gente, veja, compreender o sentido das mensagens escritas. Saber atribuir significado. Então, veja, quando a gente ensina os alunos a produzirem textos, a gente ensina eles a atribuir significado quando eles estão escrevendo. Produzir textos escritos, coesos e coerentes, né? Quem é o leitor desse texto? Qual será este leitor deste texto? Qual é o objeto desta mensagem? O gênero que esta criança está escrevendo, né? Aquela forma de escrita bem específica, a comunicação e etc. e tal. Veja, escrever textos dos gêneros previstos para o ciclo também é importante. Então, geralmente, as crianças trabalham muito com contos de fadas. Por quê? Porque isso faz com que elas pensem uma série de coisas, né? Faça ela viajar nessa leitura, nessa escrita, utilizando, por exemplo, essa escrita alfabética, que é uma forma, por exemplo, ortográfica de se escrever. Considerar a necessidade de várias versões que a produção de texto requer. Veja, pessoal, escrever dá trabalho, aliás, dá muito trabalho. Eu tenho que lidar com um monte de aspectos que às vezes são favorecedores e outros não são favorecedores da aprendizagem. Veja, eu tenho que organizar as minhas ideias, eu tenho que eliminar repetições, como já dissemos aqui. Quer dizer, eu tenho que trabalhar com esses elementos que a própria produção de texto exige. Aquela ideia de dar uma redação, corrigir e devolver para esse aluno, já não ensina mais os nossos alunos a produzirem bons textos.
ele precisa rever o texto dele, escrever novamente, discutir isto com o professor. Isto também é importante. Então, estas são algumas implicações no ensino que vale para o professor na hora que ele estiver planejando atividades de escrita, ok? Agora, eu convido a vocês a participarem do nosso segundo quiz. A produção do texto requer a definição prévia dos elementos essenciais que o compõem, que são: alternativa A, comunicação à distância ou presencial, número de interlocutores, assunto; alternativa B, interlocutor, objetivo da interlocução, assunto, forma de veiculação; alternativa C, idade do interlocutor, assunto, ano da veiculação do texto; alternativa D, local de moradia do interlocutor, assunto, ano da veiculação do texto. Parabéns para você que escolheu a letra B. É isso mesmo, para produzir bons textos, o escritor tem que ter em mente alguns elementos prévios. O interlocutor é um deles. Parabéns para você. Nesse terceiro bloco, vamos discutir um pouco as atividades de escrita. Quais são as atividades que promovem a aprendizagem do aluno? Por exemplo, antes de começar, vamos discutir um pouco o que são situações de aprendizagem. Os alunos precisam pôr em jogo, e até coloquei entre aspas, tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou a tarefa. Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. O conteúdo trabalhado mantém as suas características de objeto sociocultural real. A organização da tarefa, pessoal, garante a máxima circulação de informação, interação entre os alunos. Esses são alguns aspectos que caracterizam a natureza de uma boa situação de aprendizagem. Veja só, quando os alunos propõem a produzir bons textos, eles estão colocando em jogo tudo o que eles sabem e pensam sobre a escrita, por exemplo. Quando essa tarefa mantém a sua natureza, seu aspecto sociocultural real, é porque se ele está escrevendo uma carta, é uma carta que ele está escrevendo, ele não pode escrever um poema, por exemplo. E esta atividade, ela faz com que esse aluno interaja o tempo todo, não só entre eles, mas com o objeto do conhecimento do qual ele está interagindo. São atividades que promovem o aprendizado do seu aluno. Então, quando a gente, professor, está planejando, nós estamos planejando atividades que têm que ser desafiadoras, atividades que realmente garantem a aprendizagem do seu aluno. E quais são essas atividades? Por exemplo, eu tenho na escrita atividades permanentes, que são aquelas atividades que acontecem ao longo de um determinado período de tempo. Por quê? Porque são importantes para o desenvolvimento de procedimentos, por exemplo, hábitos ou de atitudes. São atividades que acontecem com regularidade. Olha, uma palavra importante e que caracteriza uma atividade permanente. São aquelas que têm uma certa regularidade. Por exemplo, as oficinas de textos. Eu também tenho as atividades que são sequenciadas. São atividades planejadas, certo? Em uma sequência encadeada. Veja,
O que vem a seguir depende já do que foi realizado anteriormente. Por exemplo, atividades de alfabetização, de produção de textos, de ortografia, por exemplo, de recursos gramaticais. Eu também tenho uma outra atividade que é uma atividade de sistematização, embora não decorram de propósitos imediatos, tem relação direta com os objetivos didáticos e com os conteúdos. Vejam, são atividades que se destinam à sistematização dos conteúdos já trabalhados. Então, alguns conteúdos já foram trabalhados, o professor vai propor uma sistematização desses conteúdos. Temos também atividades que são independentes. Vejam, pessoal, são aquelas que não foram planejadas a priori, mas que fazem sentido num dado momento. Então, por exemplo, quando o aluno traz uma notícia do dia a dia para a aula, um fato novo que acontece na escola, o professor pode estar aproveitando e elaborando uma atividade que seja, por exemplo, uma atividade independente. E também nós temos os projetos, pessoal. Veja, os projetos são atividades ou situações didáticas em que o professor e o aluno se comprometem com o propósito e com o produto final. Olha que interessante. Em um projeto, as ações propostas ao longo do tempo têm relação entre si e fazem sentido em função do produto que se deseja alcançar. É o caso, por exemplo, de atividades como produção de uma revista coletiva, de um livro, por exemplo, de texto informativo e entre outros. Vejam, essas são atividades em que o professor, ao planejar o ensino, ele leva em consideração quais são as atividades de escrita que são atividades permanentes, por exemplo, que acontecem com regularidade. Quais são as atividades na alfabetização que trabalham a sistematização, por exemplo, a sistematização do código linguístico. Quais são as atividades que envolvem projetos de escrita, a produção de uma revista coletiva, a produção de um jornal pela classe. Agora, o que tem que ficar claro é que para o aluno a diversão é a produção desse produto final, mas para o professor o que tem que ficar claro é qual é o processo que o aluno caminhou e se ele aprendeu durante esse processo. Isso é muito importante. E algumas atividades são atividades, por exemplo, de reescrita de texto. Por exemplo, como o professor pode estar encaminhando algumas atividades de reescrita de texto? Ele tem que selecionar, por exemplo, um texto e que seja um texto de, por exemplo, aspectos dificultadores para a sala. Solicitar, por exemplo, a participação da classe nesse texto. O que vocês estão observando, por exemplo, nesse meu texto? Está faltando alguns aspectos que precisam ser melhorados? Registrar, por exemplo, as respostas dos alunos. O que eles vão falando sobre o texto? Reescrever o texto com as correções adequadas. Olha, essa palavra não está legal, por exemplo. Vamos ter que trocar. Revisar erros ortográficos. Algumas palavras, por exemplo, não estão escritas da forma adequada. Usar elementos coesivos. Olha a gramática entrando aqui. Usar a coerência, eliminar as repetições. Quer dizer, nos textos das crianças tem muito ela, ele. Quer dizer, o que entra no lugar? Como a gente pode substituir tal palavra, né? Utilizar a pontuação adequada e etc. Estes são alguns aspectos que o professor pode estar levantando na hora que está fazendo, por exemplo,
uma atividade de reescrita coletiva. Veja, pessoal, eu tenho um texto aqui, nós vamos agora analisar este texto, ver o que dá para mexer, o que não dá, o que dá para trocar, quais são as palavras que são repetidas. Isso o professor pode estar fazendo e ensinando esse determinado procedimento para o seu aluno, para que futuramente ele possa fazer isso com seus próprios textos. Atividades, por exemplo, que são de sistematização do código. Por exemplo, a utilização do alfabeto móvel. As crianças adoram essas letrinhas, onde eles vão se movimentando e montando, por exemplo, as palavras e frases. Ilustração e cópia do conteúdo da frase, por exemplo. Realização de exercícios de composição, decomposição de palavras, utilização de jogos de memória, bingos, quebra-cabeças, dominó de palavras e etc. O professor, ele está colocando várias situações para que o aluno pense sobre a escrita. Por exemplo, o alfabeto móvel é um recurso onde ele pode estar favorecendo a aprendizagem do aluno. Os alunos vão brincando com as letrinhas, porque elas são móveis. Dá para fazer combinações de letra. Qual letra que a gente pode combinar com qual letra? Os jogos de memória, né? Os dominós. Quer dizer, são estratégias que o professor vai usando para fazer com que esse aluno adquira o código linguístico, adquira uma escrita competente. É importante, professor, que você trabalhe com estratégias que favoreçam a aprendizagem do seu aluno. Agora vejam, eu vou apresentar a vocês um recurso tecnológico, como eu mostrei já na aula anterior, que é o Mestre. Lembre-se, existem vários softwares educativos. Eu estou usando o Mestre porque eu trabalhei com o Mestre. Eu trabalhei com este software quando eu ensinei alunos que estavam na 5ª e 6ª séries e não sabiam ler e escrever. Então, eu trabalhei com um software educativo no ensino da leitura e da escrita. Estarei apresentando o Mestre para enfatizar o ensino da escrita. É possível também ensinar escrita através de uma ferramenta tecnológica. E aí, vejam, a tecnologia no ensino de escrita. Já conhecemos o software Mestre dos pesquisadores Goios e Almeida, ele é de 1996, e ele também trabalha o ensino da escrita a partir de combinações entre esses elementos. Quais são? Som, imagem e texto. Lembre-se, som, né? Aquele recurso falado, imagem, a figura, e o texto, a palavra impressa, ok? E o primeiro passo? O primeiro passo é a escrita de palavras. Vejamos, um exemplo de atividade, por exemplo, da relação palavra impressa e reprodução. Veja, o mestre vai dar uma palavrinha para o seu aluno, por exemplo, gato, e ele vai ter que escolher as letrinhas. Ele vai escolhendo as letrinhas para colocar na escrita, na sua reprodução. Ga, e aí ele vai escolhendo. Gato. Veja, ele vai escolhendo algumas letras e essas letrinhas vão aparecendo aqui. Então, é uma atividade de cópia. Os professores, nós fazemos muito isso na escola, né? Uma outra atividade, por exemplo, é a relação figura-construção. É o ditado, gente. O ditado a partir de uma figura. Aparece a figura pato e ele vai ter que escrever a palavra pato. Veja, aqui eu só usei um número justo de letras, né? Ele vai escolher lá, pato. E aí você vai estar perguntando, nossa, mas só 4 letrinhas? Olha, gente, nesse caso, os meus alunos tinham uma dificuldade muito acentuada, então não adiantava eu colocar um monte de letras aqui, que eles iam ficar perdidos, tá certo? Uma outra atividade é o ensino da atividade palavra ditada
construção. Então, aqui aparece o som da palavra, ou seja, aparece assim, porque o programa fala, né? Gato, pato. E aí, o que que acontece? O aluno vai escrever, por exemplo, neste caso, a palavra gato. Ok? Então, veja, lembre, o mestre, este programa de ensino, como já comentei com vocês, ele oferece um feedback ao aluno. Se ele acertou a cesta, né, a bola cai aqui na cesta. E aí o programa diz, ó, muito bem, perfeito. Se ele errou, diz, ah, que pena, você errou. Ah, que dó, você errou. Em suma, o que que a gente pode estar concluindo? O professor precisa planejar e encaminhar, vejam pessoal, as atividades de escrita, organizar agrupamentos heterogêneos e produtivos, lógico, em função do que os alunos sabem sobre a escrita e sobre os conteúdos da tarefa que devem realizar. Organizar uma rotina, gente, uma rotina produtiva de trabalho, não é qualquer rotina. Intervir pontualmente, veja, e se ele está intervindo, por exemplo, antes, durante e após as atividades. É muito importante que o professor acompanhe seus alunos nessa produção textual. Quando eu digo ele tem que intervir antes, durante e após, é que ele deve estar sempre atento nas atividades. Porque não adianta nada eu pedir o meu aluno para produzir texto e ficar sentado na minha mesa olhando o meu diário de classe. Quer dizer, isso não adianta nada. Para que os meus alunos produzam bons textos, eles têm que estar interagindo um com o outro. A minha tarefa tem que promover, de fato, uma aprendizagem. E uma aprendizagem produtiva. Quando eu digo interação produtiva, o tempo todo eles devem estar discutindo, conversando, dialogando. É isso que promove um aprendizado. E, claro, escrevendo bons textos. Escrevendo através de parcerias. E essas parcerias são parcerias que o professor estabelece. Quem com quem? Quem vai ditar o texto agora? Quem é que vai escrever? Se é, por exemplo, uma atividade em grupo, quem é que vai escrever? Quem é que vai corrigir a ortografia? Quem é que vai ver a pontuação? Quem é que está escrevendo? Quer dizer, são funções que o professor atribui para os componentes do grupo. Ele, de fato, ele organiza a tarefa, ok? Vejam, pessoal, e organizar esses agrupamentos também é um trabalho de planejamento, um trabalho de planejamento pedagógico. O professor tem que ter muito claro quem ele está colocando com quem. Quem é que está escrevendo nesse momento? Quem é que vai escrever no momento posterior? E são atividades que devem ser produtivas, por quê? Porque uma hora eu, por exemplo, posso colocar o menininho X com o menininho Y. Outra hora, juntamente com o menininho Y, eu posso colocar o menininho W. Quer dizer, eu posso inverter esses agrupamentos. Essa inversão caracteriza a heterogeneidade. Quanto mais circulação eu favorecer na minha sala, mais ganho eu terei no meu aprendizado. Isso é muito legal. Quer dizer, quando o professor tem esta sensibilidade, vamos dizer assim, quando ele planeja a sua atividade e, através desse planejamento, ele sabe qual é o caminho que ele está percorrendo, quais as necessidades ele está atingindo no seu aluno, quais são os alunos que estão avançando no processo de aquisição da escrita, quais são os alunos que precisam avançar, ele está o tempo todo gerenciando aprendizagens. Vejam, gerenciando a aprendizagem. O tempo todo ele está verificando, olhando, apontando, intervindo quais são os alunos que estão adquirindo a aprendizagem produtiva. É isso que eu gostaria de marcar com vocês.
Eu gostaria que vocês agora respondessem o nosso terceiro quiz. As atividades com palavras sugeridas para a reflexão sobre o código devem ser realizadas. Alternativa A, somente na direção da oralidade para a escrita. Alternativa B, somente na direção da escrita para a oralidade. Alternativa C, na direção da oralidade para a escrita e da escrita para a oralidade. Alternativa D, indiferentemente, na direção da escrita ou da oralidade. Parabéns para você que assinalou a letra C. É isso mesmo, as palavras que estão sendo trabalhadas para a sistematização do código, e esse código é o código linguístico, devem ser adquiridas da oralidade para a escrita e da escrita para a oralidade. Parabéns para você. Chegamos ao final de mais uma aula da nossa disciplina de alfabetização e letramento. Não esqueçam de acessar a plataforma, consultem o material de vocês e não deixem de realizar as atividades. Na próxima aula voltaremos com o tema Novas perspectivas e implicações no ensino e aprendizagem da língua escrita. A gente se encontra lá. Até a próxima!